Eu dou um tempo antes de começar a falar ou começo falando já? Não sei como é que está isso, se as pessoas começam a chegar depois, se as pessoas já vão estar ali. Como é que está isso para vocês aí? Então, a gente está transmitindo pro site Deutsch, que é a plataforma a gente tá tendo, tipo, acesso pra galera que tá participando da charneira. E daí lá o pessoal vai falando no chat, assim. E às vezes quando surgir alguma pergunta, a gente passa aqui pra você. Tá. E Aí é vocês isso. falam aqui, né, no caso, não preciso ficar lendo o chat. Isso, Tá. isso. Eu vou tentar deixar, até para não perder na minha timeline aqui, deixar um espaço no final para a gente fazer umas perguntas e trocar uma ideia. Acho que eu vou levar mais ou menos uns 40 minutos para falar o que eu preciso falar. E aí, depois disso, eu abriria. Então, se vocês puderem também anotar essas perguntas e tal, daí no final a gente vê todas. O que vocês acham? Pode ser? Beleza. Pode ser? Massa. Então, a gente já começou aqui. A gente tá ao vivo. Bom dia para quem tá assistindo aí. A gente vai ter a palestra com o Lucas agora. E acho que é isso. Pode começar já. Vou compartilhar meu vídeo aqui. Estou aparecendo aí, tudo certo, pessoal? Uhum. Massa. Bom dia aí para todo mundo. Bom início de semana. Eu vou dar um tempinho até as pessoas começarem a chegar aqui e eu já começo a apresentação. Eu vou deixar Beleza. uma... Bom, acho que vamos começar, né? As pessoas vão chegando aos pouquinhos aí e a gente vai trocando uma ideia. Eu vou começar aqui me apresentando. O meu nome é Lucas. Eu sou do estúdio LookBiz. Trabalho com gráfico há cerca de 10 anos já. E eu vou falar um pouco sobre esse momento da minha vida que eu estou nomeando de Contra-Maré. Para explicar um pouco do meu momento e do que é estar contra a maré, eu vou precisar primeiro explicar um pouquinho quem eu sou, de onde eu vim, para que daí vocês vão entender melhor como eu cheguei até aqui. Iniciando aqui. Eu queria trazer essa frase, para a gente começar com uma reflexão, essa frase que é do Martin Luther King Jr., que é um grande exemplo para todos nós. E ele diz que devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. E eu vou falar muito sobre isso aqui, sobre como adquirir coragem para seguir seus passos dentro da profissão designer, para como eu montei meu estúdio, como eu venci o medo que eu tinha, né, de dar esse passo adiante, de ser um profissional autônomo. Então a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Eu acho que essa frase é boa para vocês terem em mente. Então vou até repetir ela para a gente fixar, que é: devemos construir diques de coragem para conter a correnteza do medo. Martin Luther King Jr. Para iniciar, eu vou voltar lá no início de tudo, brevemente, tá? Eu sou de
eu moro em Porto Alegre atualmente, o estúdio é aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas eu sou de Pelotas, eu sou do extremo sul do país, o sul do sul, né? A gente brinca que lá é quase o início do Uruguai já, né? Mais Uruguai quase que Brasil. A gente estava realmente no extremo sul. E é importante falar que Pelotas, embora seja uma cidade de poucos recursos, por ser uma cidade de interior, né? É uma cidade que é um polo criativo. Ela tem, historicamente, ela forma muitos criativos. E esses criativos podem ser da área de comunicação, eles podem ser músicos, grafiteiros, tatuadores. Eu acho que todas as profissões que permitam que a gente pense um pouco fora da caixa e tenha esse pensamento um pouco diferente de um serviço convencional, eu acho que lá é um grande polo realmente. Assim. Vale até vocês darem uma pesquisada, existe uma coisa que é uma contracultura lá, que a gente chama, que é a galera que é de Satolep. Satolep nada mais é do que Pelotas escrito ao contrário, e esse nome reforça a contracultura da cidade, que é muito grande, muito rica e muito forte. Isso desde sempre. E voltando, assim, pensando um pouco na minha história de Pelotas, eu vim de uma família humilde de lá, uma família incrível que nunca me deixou faltar nada, mas a gente não tinha luxos quando eu era criança. E isso ajudou muito na minha formação de caráter, porque desde o início, desde muito novo, eu percebi que eu não ia poder contar com a sorte e que eu teria que correr talvez 100 vezes mais por vir de onde eu vim, por ser um cara negro. Eu teria que correr muito mais do que as outras pessoas para poder alcançar meus sonhos. E a gente sabe que correr mais não quer dizer que tu vai ter mais reconhecimento, né? Porque o mercado, principalmente o mercado de comunicação, ele é um mercado que às vezes ele pode ser um pouco cruel. Mas eu queria falar aqui para vocês, começar falando, na verdade, do meu início lá, como foi meu primeiro contato com o que eu conheço como design hoje, né? Que é uma percepção completamente diferente do que eu tinha lá no início, né? Meu primeiro contato com design foi através do meu pai, na verdade. O meu pai tentou ser designer, ele desenhava, ele tinha embora ele não tivesse feito nenhum curso nem nada, ele tinha muita noção de métricas que eu utilizo até hoje em dia, até métricas de alinhamento, métricas de espaçamento, de composição, e ele fazia isso de uma maneira muito natural. A vida acabou não deixando com que meu pai seguisse os planos dele de ser designer. Ele é funcionário público, né? É uma coisa completamente distante da área de design, mas eu me lembro muito de ser criança e quando meu pai chegava em casa após as jornadas de trabalho, que eram bem exaustivas assim para ele, mesmo cansado, ele me pegava da mão, a gente sentava numa mesa em algum lugar, ele pegava os papéis e começava a desenhar. E desenhar e criar muita forma orgânica, muita coisa mais abstrata, sim, e às vezes também algumas figuras no meio. Mas eu já via que ali tinha, claro, sem entender quase nada, mas entendia que ele tinha noção do que ele estava fazendo. E eu via muito brilho no olho dele. Eu via que aquilo ali era o que ele amava fazer, muito mais do que o trabalho que ele era remunerado para fazer diariamente e que colocava comida na nossa mesa. Mas aquele brilho no olho dele, aquela coisa de ele expressar para o papel de forma natural algo que ele tinha em mente e ficar feliz com isso, principalmente também por me ver feliz ali ao lado dele, é uma coisa que ficou muito marcada dentro de mim. É uma coisa que eu acredito que eu vou levar para a vida toda, assim, ver uma pessoa adulta, um chefe de família na época, com todas as frustrações e problemas que ele enfrentava no dia a dia, chegar e desenhar no papel e ficar feliz
tu via a expressão no rosto dele. Isso realmente vai ficar guardado para mim. E por mais clichê que isso possa soar, aquilo ali para mim era pura poesia, assim, pura poesia. E como dizem, né, que a fruta não cai longe do pé, comigo não foi diferente. Desde muito cedo, por ter essa influência dele, eu comecei a desenhar. Então, foram os meus primeiros passos ali como designer, né? Eu comecei a desenhava, eu fazia muita reprodução, assim, eu pegava alguma foto, algum desenho, alguma ilustração de uma revista, colocava do lado e ficava tentando replicar, assim. E eu gostava muito de fazer isso até o momento que, já indo para adolescência, né, saindo da fase de criança ali, que eu comecei a andar de skate, e o skate é outra coisa que formou muito meu caráter, porque através do skate eu conheci as artes urbanas. E o grafite, para ser mais exato, né? O grafite foi uma coisa que me influencia muito até hoje nos meus trabalhos, assim. E eu acho que vale até a gente aprofundar um pouquinho mais nesse capítulo de arte urbana como um todo. Quando eu saía para andar de skate com meus amigos, a gente se encontrava e às vezes na pista, em algum lugar, tinha alguém grafitando, assim, e eu gostava muito daquilo. Eu achava muito genuína aquela arte ali, e como galerias de arte era uma coisa que era muito distante da minha juventude, assim, eu não frequentava galerias de arte. O meu contato mais próximo com o lado artístico era através de ver as pessoas fazendo grafite, assim. Então, quando eu era jovem, eu quis muito ser grafiteiro. Acho que talvez tenha faltado um pouco de habilidade para mim, mas eu tentei bastante, assim. Eu saí por muito tempo, eu saía com os meus amigos, a gente pegava, juntava dinheiro e cada um comprava uma cor de spray e a gente se trocava e a gente tinha 3 cores ali. E a gente já pensava, né, nesse primeiro momento, mesmo sem saber de métricas, de nada, a gente já pensava ali em composição. Então a gente pensava, nossa, a gente tem 3 cores, cada um, a gente mistura elas aqui e a gente vai ter uma composição a partir disso. E nesse primeiro momento, o que eu fazia era simplesmente sair para escrever meu nome em algum muro de um lugar abandonado ou não, porque, né, a arte urbana tem disso. Às vezes a gente escreve nosso nome em lugares que não necessariamente deveria estar escrevendo, mas até nisso eu vejo uma grande beleza, assim, porque para gente que vem de um lugar para gente que é de origem humilde e viveu sempre às margens da sociedade, assim, eu acho que o grafite tem esse papel, porque quem não conhece, quem não se aprofunda um pouquinho mais nesse tipo de arte, acha que pode parecer só egóico, assim, o cara vai lá e bota o nome dele no muro, e acha que é a arte ainda. Eu vejo o grafite como uma coisa assim, eu era um moleque excluído que morava longe da Zona Nobre, morava num bairro perto da periferia de Pelotas, e eu não me sentia visto. E eu colocar meu nome ali na parede, escrever meu nome na parede, minha tag, né? Era como se eu estivesse dizendo assim, olha, gente, eu tô vivo, eu tô aqui, eu tô presente no mundo. Tu que tá passando aí na calçada e tá lendo meu nome, tá me vendo por acaso? Porque era isso, era esse grito de quem precisava tanto ser visto e ser entendido como pessoa, como ser humano, né? E eu acho que a vida sem luxos, ela te tira um pouco disso, né? Essa coisa de poder ser visto, né? Então, quem conhece os meus trabalhos, quem não conhece, inclusive, vale dar uma pesquisada aí, né? A gente vai falar muito sobre eles hoje. Então, lookthis.studio, vale dar uma pesquisada nas redes sociais. Depois, no final, a gente deixa os links aí para quem quiser pesquisar. Mas quem já conhece o meu trabalho consegue identificar facilmente essas influências que eu estou falando, do skate, do grafite, da rua como um todo, do rap. Tudo isso influencia nos meus trabalhos de alguma maneira, seja ele em textura ou em alguma tipografia que eu uso, ou no storytelling, na maneira que a história é contada, tem alguma influência disso.
E aí você pode até pensar, nossa, o que esse cara tá falando? Tá viajando, tá dizendo que o rap influencia o design, influencia o brand. E aí eu posso trazer um exemplo que para mim é muito claro para vocês que não tem uma maneira melhor de ser contada do que se pegar uma música de rap. Existe ali cadência, existe flow, existe métrica, existe um rapper consegue contar em uma questão de 3 a 4 minutos ali, mais ou menos, uma história completa, uma história com começo, meio e fim. E a gente é o que a gente quer fazer no design, né? É criar um storytelling e a partir de uma marca a gente contar uma história. A gente contar a história dessa empresa ou desse cliente, dessa pessoa que está por trás do projeto. E também botar um pouquinho da minha história, né? Porque eu acredito muito nessa troca, assim, de colocar um pouquinho da minha história, receber um pouco da história do cliente e a partir disso a gente contar algo juntos, assim, algo que seja genuíno a partir das nossas experiências. Então, todos esses fundamentos que eu citei antes é bem fácil, assim, e são bem presentes nos meus projetos. Aqui eu queria começar a falar para vocês como eu adentrei, eu comecei como design virou um trabalho para mim, né? Lá bem no início ainda, né, que quando eu fazia isso só porque eu curtia fazer e eu desenhava e fazia coisas no Corel na época ainda, porque nem Illustrator eu tinha na época, era muito só porque eu queria fazer. E eu me lembro de conversar com um amigo meu que já era designer, morava em Porto Alegre e trabalhava em agência de propaganda. E aí eu comentei com ele, cara, eu queria começar a ganhar dinheiro com design, né? Porque eu estou fazendo só para fazer e eu preciso de uma profissão. Isso ainda adolescente, né? Mas só que eu falei, cara, eu não tenho noção nenhuma. Daí ele falou, cara, me mostra aí o que tu já criou. E aí que eu criei para ele eram telas que eu criava de personagens ou os grafites estavam no meu portfólio na época. E ele falou, cara, olha essa tua peça aqui. Tem simetria, tu conhece composição, tu entende de alinhamento, então tu tem noção de design. Tu pode não saber o nome do que tu está fazendo, mas tu tem total noção do que tu precisa para começar ou pelo menos procurar um emprego como designer, como assistente de arte, né, que foi onde comecei. Aliás, antes de começar como assistente de arte, a minha escola, na verdade, como Pelotas não tinha agência de propaganda nem nada, tipo, acho que tinha uma agência de propaganda quando eu comecei, uma ou duas no máximo. Então eu fui trabalhar em gráficas. Eu trabalhava em gráficas como arte finalista. Então é legal que eu fiz o processo contrário. Normalmente as pessoas entram como designer e quando começam a trabalhar com offline, com impressão e tudo mais, que elas vão entender um pouco de arte final. Eu não, eu comecei como arte finalista, primeiro numa gráfica, depois eu trabalhei numa serigrafia, que era a Casa de Arte, o nome inclusive, e foi uma escola incrível, a Casa de Arte, assim. Eu tinha ali os meus patrões foram os primeiros que me mostraram que dava para fazer algo diferente, assim. Eles já pensavam de uma maneira muito disruptiva e fora de um padrão assim que se segue normalmente por uma empresa. E eu achava aquilo demais, assim. Então aquela ali foi a minha primeira escola. Aprendendo lá, eu percebi que o que estava em alta eram as agências de propaganda, né? Não se falava nessa época em estúdio de design, né? Ou se falava muito pouco, na verdade. Quando eu comecei a pesquisar, a gente sabia de estúdios fora do país. Tinha um estúdio de design na Europa, tinha um cara no Brooklyn, Nova York, que era especializado em design gráfico, mas não se falava muito em estúdio focado em design, muito menos em branding. Isso foi uma coisa que eu fui ouvir muito depois, assim, quando eu já estava trabalhando em agência de uma maneira rasa e eu fui me aprofundar depois trabalhando com identidade visual mesmo. Mas isso é um papo que a gente vai se aprofundar logo mais. Mas quando eu vim para Porto Alegre, eu vim já para trabalhar em agência de propaganda. E eu achava aquilo demais, né? Porque a gente tem essa visão de que a agência de propaganda vai ser aquele lugar que todo mundo é disruptivo e tu toma cerveja na agência de propaganda
e come pizza e dá risada, e é tudo uma galera descolada e tudo mais. E foi isso também, foi isso. E eu trabalhei por muitos anos dentro de agência de propaganda, então é importante dizer que foi bastante do meu chão, não é como se eu fosse ingrato a todos os anos que eu passei dentro da propaganda. Eu acho que me ensinou muito, muito mesmo, me deu uma boa base de design, mas eu comecei a me questionar durante algum tempo. Na época que eu comecei a trabalhar em agência de propaganda aqui em Porto Alegre, eu morava na zona norte da cidade e era um bairro um pouco mais afastado. E quem conhece Porto Alegre aqui, quem conhece as agências, os estúdios de comunicação, sabe que tem uma região aqui em especial que concentra muito desses estúdios e agências de propaganda, que é numa área nobre da cidade. Então eu precisava, na época, pegar 2 ônibus para ir para a agência e 2 ônibus para voltar. E quem faz isso, quem passa por essa rotina, sabe o quanto é cansativo, né? E chegar em casa e ter que estudar depois, né? Porque uma coisa que é importante aqui de dizer, vou até fazer um adendo, eu não vim da academia, né? Eu nunca fiz um curso de design, eu nunca entrei numa academia para cursar design gráfico. Mas eu queria também falar sobre a importância da academia, né? Eu tenho certeza que ela teria atalhado muitos caminhos para mim. Então, se você que está me ouvindo aí estiver cursando design gráfico, dizer, o Lucas está me dizendo que não precisa fazer faculdade aqui para ter um estúdio. Fala assim, não, gente, não é esse o caminho, sabe? Eu tive que correr 10 vezes mais atrás, estudar em casa, buscar livros, buscar referências, porque eu não tinha esse chão e esse background da academia, né, da faculdade. Então, a academia é muito importante, sim. Ela ajuda a se encontrar, principalmente quem está perdido dentro da área, né? Porque a gente fala design e parece que é uma coisa só, mas é uma área bem ampla, né? A gente tem diversas vertentes dentro da área. Então, por favor, não abandonem a academia se vocês estiverem fazendo um curso. Mas, voltando ali e falando ali daqueles 2 ônibus que eu pegava para chegar até a agência de propaganda, primeiro que era muito cansativo, né? E segundo, quando eu estava dentro desses ônibus, a caminho do meu trabalho, do local que eu ia todo dia para ser remunerado e poder arcar com as minhas contas no final do mês, dentro do ônibus era um lugar que eu via muitas pessoas iguais a mim. Então, tinham pessoas negras, tinham pessoas que vinham de uma condição não abastada financeiramente e pessoas que claramente estavam talvez frustradas com o dia a dia, talvez preocupadas porque, não sei, acordaram 10 minutos atrasado e quando chegassem no trabalho iam tomar um xixi do patrão lá, sabe? Então, a gente via essa preocupação no rosto das pessoas com o dia a dia. E eu me via nessa preocupação. Eu me via preocupado com as contas do final do mês. Eu me via preocupado com o que eu estava criando naquele momento, se era genuíno ou não. Eu me via preocupado com o meu papel dentro da agência de propaganda. E quando eu saía desse ônibus e chegava nas agências, nesse bairro nobre da cidade, o cenário mudava completamente. O cenário era completamente outro, assim. Primeiro, porque isso nós estamos falando de 10 anos atrás, né? Então, hoje em dia, acredito que seja um pouco diferente, não muito. Mas um fator importante é que eu entrava dentro das agências que eu trabalhei, e isso de todas as agências que eu passei. E se eu não era o único cara negro, tinha mais 1 ou 2 no máximo. Isso eu passei por agências que tinham 100 pessoas trabalhando. Então eu não me via naquele lugar por não ter uma pessoa negra, por as pessoas que trabalhavam nesse lugar de agência de propaganda. O design tem muito disso, né? O design é um lugar mais elitista e ele é até hoje assim. Então eram pessoas que vinham de uma condição melhor. Essas pessoas não precisavam depender desse transporte coletivo para chegar. Elas tinham um carro que ganharam dos pais
e iam de carro até a empresa, elas não precisavam se preocupar com uma remuneração baixa, porque era um extra, não era um dinheiro que pagava as contas no final do mês. E essas pessoas normalmente também tinham vindo de uma formação acadêmica, normalmente de uma escola particular ou de uma faculdade particular, e isso era completamente diferente da minha realidade, de onde eu tinha vindo. Tudo era diferente. E eu quero fazer um adendo aqui também, que não é porque essa pessoa que estava trabalhando comigo era um pouco mais abastada financeiramente, que ela deixa de ter os problemas dela também. Eu acho muito legal que os pais poderiam arcar economicamente com os custos mensais das pessoas, acho legal de verdade. Só não era a minha realidade. A minha realidade era realmente muito diferente disso. E se eu fizesse um exercício um pouquinho mais profundo, um pouquinho mesmo, não precisava nem ser muito, e eu começasse a pensar em uma projeção de futuro e pensar em quem eram as pessoas que estavam em cargos de gerência dentro dessas agências de propaganda, o buraco ia um pouco mais para baixo, porque isso se afunilava muito mais. E realmente, as pessoas que estavam nos cargos de gerência, principalmente, eram muito diferentes de mim. Eram muito diferentes. Elas praticamente eram de outro universo, como se elas fossem de outro universo, assim, realmente. Então, foi o primeiro momento que eu me senti esse peixinho fora d'água, assim, de não me turmar com o cardume. E quem estiver ouvindo aqui e for negro, for mulher, for gay, for trans, tiver vindo de uma realidade que tu não tinha muita grana, né, que tu seja pobre, eu acho que vai entender esse meu discurso e o porquê que eu me via tão fora da bolha das agências de propaganda. Acho que não é tão difícil. Mas se você não se encaixar em nenhuma das características, eu posso explicar isso. Eu posso explicar isso para vocês tranquilamente. Porque eu não sei se vocês entendem o quanto é fácil cair num pensamento de eu não sou pertencente a esse lugar. O que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar aqui. Porque não tem ninguém igual a mim aqui, então o que eu estou fazendo aqui? Sabe? A gente se coloca nessa redoma, a gente cria essas barreiras mentais, que são barreiras que são criadas, pode ser só na mente da gente. Eu não estou dizendo que as pessoas lá eram racistas ou me viam com outros olhos, e às vezes me viam sim, tá? Então, não quero passar a mão, não quero passar pano para ninguém aqui também, porque às vezes isso acontecia, mas não era uma regra. Essa redoma a gente cria muito na mente, assim. E como eu disse, quem faz parte de alguma minoria vai conseguir entender do que eu estou falando. Então, quando eu fazia esses exercícios aqui e não me via nesses lugares, começou a me dar uma angústia. Eu não me sentia motivado, eu não me sentia motivado a adentrar um projeto e participar ativamente dele. Então, o meu trabalho começou a ser a ler o briefing e fazer o que estava escrito no briefing e fazer aquela entrega. Eu nunca fui de enrolar muito, então eu sempre tive muita rapidez assim nas minhas entregas. Então não quer dizer que eu não estava sendo um bom profissional nesse momento, quer dizer muito que eu não estava me enxergando como um profissional, como um bom profissional, como parte atuante do processo de criação de seja lá do que for. Podia ser de uma campanha, podia ser de uma marca. Eu não trabalhava tanto com marca, mas já criava algumas marcas ali. Mas eu não me sentia parte atuante desse processo, assim. Então, quando tu tem essa sensação de não pertencimento, começa a dar um pouco de medo, sabe? Começa a dizer que, nossa, o que eu estou fazendo? Será que eu depositei tanto tempo nesse caminho e agora eu preciso desistir dele? O que eu preciso fazer? E o primeiro momento aqui que eu entendi que tinha, de fato, alguma coisa errada com o que eu estava fazendo da minha vida, foi um momento que a história é a seguinte. Eu sempre gostei muito de criar por criar. Pelo simples fato de criar. Eu faço isso até hoje. Normalmente nos finais de semana, quando eu tenho um momento de folga, eu sento e tento criar alguma coisa
com poucas pretensões, assim, e naquela época eram menores ainda as pretensões. Era uma coisa assim, vou sentar vou sentar na minha mesa, na frente do computador, do Photoshop, do Illustrator, ou de um papel, e vou tentar expressar alguma coisa aqui, expressar como eu estou me sentindo. Eu acho que isso é tão genuíno que é quase como se fosse um encontro contigo mesmo, assim. A única pretensão que eu tinha ali naqueles momentos de criação, de criar por criar, era desse encontro comigo mesmo, de tentar entender o meu momento como pessoa e como designer também. E o momento que eu estou falando, que foi tão marcante para mim, assim, foi um dia que no meio de uma dessas criações, de um momento de criação, eu sentei na frente do computador e abri o Photoshop, abri meu canvas novo ali, em branco, e fiquei olhando para ele. E eu olhei, e eu fiquei esperando quase como se quem espera uma luz divina dizer assim, vai por esse caminho. E eu esperei um tempo, eu não tenho noção de quanto tempo foi, mas para mim pareceram horas, sentado na frente do computador, sem conseguir expressar nada. E isso foi uma dor para mim como designer. Foi de verdade uma dor, assim, porque o meu pensamento, ainda ingênuo na época, foi o seguinte: eu não sei mais fazer a única coisa que eu sempre soube fazer na minha vida. A única coisa que eu sei fazer é criar. A única coisa que eu sei fazer é ser criativo. Esse sempre foi o meu chão. Esse sempre foi o meu porto, ser criativo. E quando eu fiquei horas olhando para o computador e não consegui fazer nada, isso me marcou, assim, me marcou. E foi necessário muita reflexão, porque hoje parece simples falando, hoje parece muito simples, mas a verdade é que foi necessário muita reflexão. Foi uma tentativa gigantesca, assim, de me autocompreender, foi quase como uma autoanálise, assim, sem saber desses termos na época, né? Talvez tenha sido mais simples, mas essa reflexão, a conclusão que eu cheguei dessa reflexão é que eu não estava conseguindo criar porque eu não tinha um briefing. Então, quem não é da área talvez não conheça o termo briefing, mas ele basicamente o atendimento te dá uma noção ali, um resumo do que vai ser o projeto. O projeto vai veicular em tal mídia, ele vai ser, as pessoas que vão consumir são de tal faixa etária, enfim, é uma diretriz do que precisaria ser o projeto. E como eu estava criando algo para mim, em casa, eu não tinha essas diretrizes. E isso foi o primeiro ponto que foi assim, uma explosão na minha mente. Eu pensei, nossa, eu preciso de um briefing para criar o que está acontecendo comigo. Será que eu tomei o caminho errado? Será que eu tô numa área errada agora? E, nossa, eu já sou adulto, sabe? Eu já sou adulto, eu já pago contas. Não sei se vocês... eu estou falando muito aqui, eu acho que por ser um evento da PUC, eu acho que a maioria das pessoas que eu estou conversando aqui são estudantes, né? Então, eu não sei se vocês já passaram por esse momento, mas se alguém já passou, entende a minha dor, a dor que eu tive de precisar me reinventar depois de adulto, tendo que arcar financeiramente com as minhas contas, não podendo me dar ao luxo de não ser remunerado no final do mês. Então, isso me causou muita ansiedade e eu acho que foi uma dor, de verdade, assim, me causou uma dor, assim. E aí eu percebi que foi esse primeiro momento que eu percebi que talvez eu tivesse que começar a nadar para o outro lado, porque eu estava deixando a maré me levar para onde ela queria. Eu não estava tomando rédea da minha vida, assim, a minha vida estava só acontecendo nesse momento. Até o momento que eu entrei nas agências de propaganda, eu acho que eu tinha uma noção maior do que eu estava fazendo. Depois que eu estava lá dentro, e isso a gente já está falando de mais de 5 anos dentro de agências de propaganda, eu comecei a perceber que as coisas estavam só acontecendo, eu não estava com planejamento mais. E daí eu percebi
que eu tinha dois caminhos a seguir. Então, esses caminhos eram o seguinte. Que era o caminho mais fácil. Eu me contentar com o lugar que eu tinha, porque eu tinha um emprego, eu conseguia pagar minhas contas. Numa média geral, era o que a maioria das pessoas, para mim, gostariam de ter, que é ter um emprego na área que era na área criativa, que era a área que eu gostaria de trabalhar lá no início, mas não necessariamente me deixava feliz. E eu ficava pensando, será que felicidade e emprego são duas coisas que não combinam? Porque eu ouvia muito isso. Não, emprego não é para ser divertido. Emprego não é para te fazer feliz. Emprego é para ser coisa de adulto que precisa pagar as contas. Primeiro ponto, gente, não acreditem nisso. Não acreditem nisso, de verdade, assim. Dá para ser feliz. Hoje eu sei, naquela época eu não sabia. Principalmente por tudo isso que eu tinha contado para vocês, né? De não ter exemplos em que eu me visse e que tinham conseguido fazer isso. E o outro caminho seria o que me dá frio na barriga até hoje de falar, que era tentar uma vida como autônomo, era tentar uma vida, entender que aquilo não me fazia feliz, tentar reiniciar depois de adulto. E acho que vocês conseguem, pela minha fala, imaginar a ansiedade que isso me causou. Eu não tinha uma faculdade, então eu teria que me reinventar para o mercado de trabalho sem uma faculdade, apenas com meu portfólio embaixo do braço. Meu portfólio era baseado em muita coisa que eu não gostava na época, porque era feito para propaganda e para alguns clientes grandes, inclusive, que eu praticamente não participava do processo, então eu não tinha voz ativa, não conseguia deixar os projetos como eu queria. Então, os projetos que eu tinha no meu portfólio não tinham a minha cara. O que aconteceu? Eu vou contar para vocês a história de o que me motivou a chegar a tomar a decisão de, num segundo momento, deixar as agências de propaganda e ir buscar o meu caminho. A minha mãe, que é uma grande inspiração para mim, sempre foi, inspiração de garra, inspiração da pessoa que ela é, até os 40 anos de idade, ela não tinha um ensino fundamental completo. Ela dedicou uma vida a cuidar do lar, cuidar de mim e da minha irmã, e ela fez isso com maestria de verdade, assim, porque eu vejo a Barra, hoje em dia eu consigo enxergar a Barra que foi criado às crianças, sem perspectiva, sem ter um estudo, nem nada. E embora ela sempre tenha sido uma pessoa muito eloquente, uma pessoa que soube falar, que soube se portar, ela não tinha esse background de estudo, até ter 40 anos de idade, mais ou menos. Eu não tenho certeza se é 40, mas era mais ou menos por aí. Eu me lembro quando ela tomou a decisão da vida dela de retomar os estudos. E ela começou a fazer um curso que era para completar o ensino fundamental ainda. E eu me lembro de ser criança e ir para a aula com a minha mãe, porque ela não tinha com quem deixar eu e a minha irmã. Então ela nos levava para a aula com ela. Daí vocês imaginam essa dificuldade, assim, né? Eu vi a minha mãe, eu vi já quase começando a adolescência, eu vi minha mãe concluindo o ensino fundamental, eu vi minha mãe concluindo o ensino médio, eu vi minha mãe começar a estudar para um vestibular com os cadernos dela, porque na época a gente não tinha dinheiro para fazer um curso preparatório bom, então ela estudou por ela e estudou muito mais do que a maioria das pessoas que eu já vi estudando. Assim. Tudo isso criando 2 filhos em casa. E eu vi, na época tinha vestibular, não existia Enem ainda, eu vi minha mãe fazendo alguns vestibulares, eu vi ela fracassando em 1 ou 2 e eu vi a dor dela, e eu não entendia na época, hoje eu entendo, mas
eu também vi minha mãe entrando numa faculdade de ciências sociais, com depois de 40 anos, retomando os estudos que ela tinha abandonado na juventude ainda. Então eu vi ela entrando numa faculdade federal, na Universidade Federal de Pelotas, eu vi ela mudando como pessoa gradualmente, se tornando uma pessoa mais eloquente, mais politizada, uma pessoa que conseguia argumentar melhor o que ela já tinha em mente. Eu vi minha mãe acabando a faculdade e entrando numa pós, eu vi minha mãe se formando no mestrado, depois de adulto. Eu vi minha mãe se formando como socióloga, tendo mestrado em sociologia. E se eu tive esse exemplo dentro de casa, eu não podia ser a pessoa que com 20 e poucos anos iria desistir dos meus sonhos. Eu não podia me dar esse luxo. Eu seria uma pessoa fraca. Essa é a grande verdade. Eu seria uma pessoa fraca se eu me entregasse e desistisse dos meus sonhos. Eu não acho que outras pessoas sejam fracas por não ir atrás dos sonhos dela. Mas eu acho que eu tive um exemplo de uma pessoa tão forte, tão guerreira, dentro de casa, que se eu não fosse atrás disso, eu ia levar essa frustração para o resto da minha vida. Então eu tive que ir atrás. Eu tive que começar a ir atrás. E num primeiro momento, o ir atrás, o que foi? Foi começar a fazer projetos autorais, a botar toda essa minha carga da minha história, esse meu background, essa bagagem cultural nos meus trabalhos e começar a botar eles para a rua. Foi isso que eu fiz no primeiro momento. Eu começava a botar trabalhos autorais para a rua, para talvez alguém se identificar ou pelo menos gostar e dizer, e a gente ter aquele feedback que principalmente no início é tão importante, que é aquele feedback, nossa, que legal isso aqui que tu está fazendo, tu tem futuro nisso aqui. E no segundo momento o que eu fazia era procurar amigos ou familiares ou que seja, ou pessoas que moravam perto da minha casa que precisassem de algum projeto. Nesse primeiro momento seria qualquer projeto que for. Precisa de um projeto? Eu quero fazer um projeto, envolve design? Eu quero fazer esse projeto para ti. Não importava se esse projeto ia sair para a rua, se ele ia sair do papel, se ele ia ser só uma ideia. Nesse momento, nada disso importava. O que importava era eu exercitar as minhas técnicas como designer, tentar me aprimorar na profissão e resgatar essa criatividade que tinha sido deixada de lado em algum momento e também tentar começar a saber como funcionava um projeto de maneira autônoma, né? Sem ter uma equipe por trás, né? Porque quando está dentro de uma empresa, as coisas só chegam em ti, né? Já passou por 10 pessoas antes e as coisas chegam na tua mesa como um relatório, como um briefing, e tu tem que criar. E eu precisava entender um pouquinho melhor como funcionava isso. Então, nesse primeiro momento, eu comecei a buscar esses projetinhos, assim, que às vezes nem era um projeto, era uma peça única, alguma coisa. E eu entendi que o que eu gostava de fazer desses projetos, o que eu mais curtia fazer, era a criação de marca. Porque nessa criação de marca, eu me envolvia de uma maneira muito mais profunda com o cliente. E até hoje, provavelmente, a coisa que eu mais gosto de fazer é essa criação de identidade visual. Na época, talvez eu nem soubesse o que era identidade visual. Eu achava que estava criando uma marca mesmo. Eu precisava criar um logotipo e umas telas de apoio. E para mim foi isso. E eu fui criando até o momento que os amigos começaram a me procurar e diziam assim, olha, Lucas, eu consigo te pagar uma graninha. Eu consigo te pagar uma graninha para te fazer isso aqui. Aí eu perguntava, tá, cara, quanto é que tu consegue me pagar para eu criar uma identidade visual para o teu projeto? Consigo pagar tanto. Embora fosse um valor muito mais simbólico, né, do que qualquer outra coisa, já fazia diferença no meu mês, esse valor. E foi o momento que eu decidi sair de dentro das agências de propaganda.
quando eu tinha esse valorzinho ali pequenininho, mas que já era uma defesa para o meu fim de mês, e como eu tinha uma relação muito boa com todas as agências de propaganda que eu tinha passado, eu conseguia pegar freelas, fazer diária de freelas. E eu conseguia pegar bastante diária, na verdade. Assim. Então, mas eu conseguia, ao mesmo tempo que eu pegava essas diárias, remanejar os meus horários. Então, eu conseguia fechar 15 diárias no mês, digamos que a gente trabalha aqueles 21, 22 dias ali, dos dias úteis, né? Então, eu pegava 15 dias úteis, fazia diário, e às vezes me sobrava 5 e eu conseguia fazer esses projetos em paralelo, assim. Então, eu consegui já remanejar melhor meu tempo, conseguia pagar minhas contas, pagar meu aluguel no final do mês e conseguia montar um portfólio, né? Porque nesse momento que eu saí de dentro de agência de propaganda, a primeira coisa que eu fiz foi apagar todo o meu portfólio. Pagar todo, assim. Eu saí de dentro sem nada de portfólio e eu disse, cara, nada do que eu criei até aqui é quem eu sou. Então não tem por que eu estar vendendo isso, porque eu estaria vendendo uma mentira. Eu estaria, de fato, só vendendo. Eu não estaria me envolvendo no projeto de maneira genuína. Então foi aí que eu falei, cara, vou tirar tudo isso aqui e vou começar a montar o meu portfólio a partir desses trabalhos que eu estou fazendo em paralelo. E aí vocês podem imaginar como foi difícil essa prospecção no início, né? A prospecção no início era muito mais baseada no que eu já havia feito nas agências de propaganda do que eu estava fazendo, querendo trabalhar como designer. E aí, nesse momento, pegando esses freelas de diárias, eu comecei a pegar alguns freelas de diárias também em estúdios de design, que aqui em Porto Alegre, nessa época da história, já existiam muitos estúdios e alguns bem consolidados. Como eu não tinha um portfólio voltado 100% para design gráfico e sim para propaganda, design gráfico dentro da propaganda, era mais difícil para mim chegar nesses estúdios. Mas eu tentei começar a criar uma relação com eles. E a partir do momento que eu comecei a fazer freelas dentro de estúdios de design, foi onde surgiu o estalo aqui, que daí eu comecei a entender um pouco mais bem de maneira rasa ainda, mas entender um pouco mais branding, entender o quanto esses estúdios se aprofundavam na criação de uma marca, e também comecei a buscar entender, bem de curioso, assim, de enxerido, tentar entender como eles mandavam um portfólio, tentar entender como eles faziam captação de cliente, tentar entender como eles se portavam nos seus portfólios e na internet, né? Como que era feita essa comunicação deles. E aí eu fazia esses freelas mais para ficar assim, ó, 100% ligado e tentando entender o que está acontecendo, o que está acontecendo ao meu entorno, assim. E foi aí que eu comecei a pegar um pouco mais essa cancha de estúdio. E aí, nesse momento, eu comecei a entender que, como a gente precisava não criar uma identidade visual, não criar um logotipo, mas sim criar uma história, e aí a gente está falando de storytelling já, que é um outro termo que a gente usa no branding também, eu comecei a entender esse todo, assim. E aí foi o primeiro momento que eu comecei a escutar sobre planejamento, sobre estratégia de marca, sobre essas ferramentas do branding que, para mim, assim, ó, nem sei do que vocês estão falando. Naquela época era isso, para mim, nem sei do que vocês estão falando. Mas quando eu comecei a escutar esses termos, eu comecei a ir atrás, como sempre na minha vida, né? Umas coisas nunca vieram de mão beijada, eu tinha que ir atrás para tentar pelo menos saber o que era. Hoje em dia eu me adapto super bem com esses temas, mas uma coisa que esses estudos me ensinaram foi que quando eles contavam uma história, eles contavam principalmente a história do cliente por uma perspectiva do cliente. E na minha visão, o que eu precisava fazer era contar uma história do cliente da minha perspectiva. Porque eu acredito fielmente nisso que eu vou dizer para vocês.
eu acredito no designer como peça 100% atuante, viva, orgânica, dentro de um projeto de branding. Eu não acredito no designer como uma ferramenta que é utilizada ali. A gente usa o designer só para fazer exatamente o que o cliente quer, a gente não se envolve, a gente entrega, e é isso. Só vamos tirar da nossa pauta isso aqui. Eu não acredito nesse tipo de entrega. Eu acho que o designer é uma peça atuante. O teu background como designer, as tuas vivências, sejam elas boas ou ruins, você pode ter vindo da onde for. Não importa se você teve grana na infância, se você não teve, isso vai formar o teu caráter. Não quer dizer que você vai ser aquela coisa para sempre, mas isso sem dúvida vai influenciar nas tuas decisões como profissional. E eu acredito nisso. Eu acredito que eu não precise deixar de lado tudo isso que eu contei antes, porque o cliente é uma coisa e eu sou outra. Não, o que eu acho é que quando a gente inicia um projeto, eu tenho que escutar tudo que o cliente tem para me dizer, eu tenho que saber quais são as dores, quais são os argumentos que precisam ser trabalhados, e a partir do meu background, a gente vai juntar isso e tentar achar algo em comum para contar essa história juntos. Então eu falo muito que eu deixo um pouco do Lucas, eu deixo um pouco da Lookdiz em cada um dos projetos que eu entro e eu recebo um pouco do cliente. E essa troca, aí a gente pode fazer uma analogia, como a gente está falando muito de maré, de mar, essa troca é como o mar, é uma troca contínua. Ela vai e vem, e se a marca ficar coesa, como a gente quer sempre fazer, como é sempre o objetivo, essa troca vai ser infinita, até enquanto perdurar esse projeto. Então, isso pode soar muito clichê, tá? Mas essa troca entre os dois, ela é pura poesia. Ela é pura poesia. Esse movimento de vai e vem como o mar é pura poesia. E se isso não te inspirar para fazer um projeto, eu não sei o que vai, de verdade. Talvez tu tenha que buscar alguma outra coisa dentro de ti que faça sentido, mas para mim, profissional, Lucas, isso faz total sentido e me inspira de uma maneira incrível, assim, porque faz buscar. Cada vez que eu conto a minha história, essa história que eu estou contando com vocês, claro que de uma maneira mais resumida, mas eu conto essa minha história para o cliente e escuto a dele. E cada vez que eu busco essa história, lá no início, as coisas voltam a fazer sentido para mim, porque o meu coração volta a bater como lá no início. A ansiedade que eu tinha de estar criando volta a criar. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque acho que a gente está ficando sem tempo já, né? Então, vou concluir aqui. Mas o que eu quero dizer aqui foi dessa prospecção, essa tela aqui do Marta para peixe, é que as pessoas começaram a me procurar, porque por causa desse meu portfólio que eu comecei a botar para a rua, em várias plataformas, Instagram, em Behance, e as pessoas que chegavam neles se identificavam tanto. Então, eu recebia muito um feedback que era assim, a pessoa estava rolando lá o Behance, passava por um projeto, clicava, e a pessoa nem viu quem tinha assinado esse projeto e já sabia que esse projeto era meu. Tem designers, tem estúdios que não gostam disso, que eles acham que essa coisa autoral não faz sentido. Para mim, Lucas, isso é o que faz mais sentido, porque eu entendo que eu não deixei quem eu sou de lado, o cliente entendeu quem eu sou, eu entendi quem ele é e tem um pouco do Lucas naquele projeto. E isso para mim é genuíno. Isso para mim é muito, muito, muito genuíno, sabe? Então, os clientes que me procuram hoje em dia, eles se identificam com o meu trabalho. E esse é o meu cliente ideal. É a pessoa que vê meu trabalho, por algum motivo se identifica, e a partir disso a gente começa
a criar alguma coisa juntos. Essa prospecção, hoje em dia, ela é quase que 100% orgânica. Então, é realmente alguma pessoa que passou pelo meu trabalho, uma pessoa, uma empresa, e gostou. Mas eu vou não me aprofundar muito aqui no meu trabalho, mas eu vou mostrar um pouquinho dele também para quem não conhece. Mas eu queria também deixar essa mensagem aqui para vocês refletirem, que é: não há mar bravo que não se amance. Então, se em algum momento vocês não estiverem satisfeitos com o que vocês estão criando, com o momento de vocês na profissão que vocês escolheram, e tudo estiver conturbado na cabeça, parem, respirem e tentem buscar a origem do que vocês estão sentindo. E vocês com certeza vão encontrar a resposta. E a partir disso, as coisas vão começar a se tornar mais claras. Eu garanto para vocês isso. Então, aqui, como eu falei, eu quero mostrar um pouco dos meus projetos, para quem não conhece. Para quem começou do nada e saiu lá do interior de Pelotas, do extremo sul do Brasil, hoje eu já criei projetos que têm alguma relevância. Já saí em algumas matérias de alguns grandes sites, blog do Shutterstock, do Behance. Então, atendi clientes que são de alguns países, já atendi clientes dos Estados Unidos, clientes de Portugal, clientes da Espanha. Eu atendi clientes de Singapura, que eu não sabia nem onde ficava Singapura no mapa. Então, para quem saiu do nada, eu acho que até que a gente está chegando longe. Eu estou muito longe ainda de onde eu quero chegar, de onde eu imagino que eu possa chegar com o Look This, mas algumas coisas como essas me fazem pensar que eu estou no caminho certo. Então, eu queria mostrar algum desses projetos aqui. Esse aqui é um projeto para o Edu, teve uma grande relevância no Behance, que é uma plataforma que me ajudou muito no início. Nós estamos falando de mais de 30 mil visualizações, mais de 6 mil likes nesse post, né? Que para quem conhece o Behance sabe, é diferente do Instagram, né? Se a gente fala 6 mil likes no Instagram é uma coisa, se a gente fala 6 mil likes no Behance é de uma relevância bem diferente, bem maior. Então, foi um projeto aqui da Edu que me ajudou muito no início, né? Porque ele foi feito para amigos meus, na verdade eram conhecidos meus, e ele tomou uma proporção muito maior do que eu poderia imaginar que ele tomaria. Esse segundo projeto que eu queria mostrar é o projeto da Raven Unlimited Art, que é um estúdio de tatu, um dos maiores estúdios de tatuagem e body piercing de Portugal. Foi meu primeiro projeto internacional, na verdade. E aqui alguns clientes nacionais também, né? Porque eu não atendo só clientes internacionais, eu atendo muito. A minha cartela de clientes ela é bem dividida, fica meio que 50 e 50, assim. E vocês podem ver que a maioria dos projetos, principalmente os que eu mantenho em portfólio, são projetos que trazem muito do que eu vinha falando, dessa disrupção, bastante textura, essa coisa da rua. Tudo isso, de alguma maneira, como eu falei lá no início, ela se transparece no meu trabalho, assim, principalmente nos serviços que esses clientes prestam. Normalmente são serviços que eu me identifico de alguma maneira. Então, aqui a gente mostrei projetos de tatu, teve o Clube Canábico, teve aqui o Vida Veg. Então, são projetos que eu de fato acredito e de alguma maneira me identifico. E essa frase aqui, ela permeia muito o nosso trabalho. Ela estava comigo desde o início e eu não me vejo me desvencilhando dela. Eu não preciso, eu não quero assim que fazer uma barreira entre arte e design. Então, eu acho que sim, nosso trabalho confunde muito as fronteiras entre arte e design. Eu quero que isso caminhe lado a lado comigo para sempre. E eu entendo quem discorde disso, eu entendo quem acha que design simplesmente é feito para resolver o problema do cliente, mas até para quem me ouviu até aqui e discorda disso, eu acho que essa palestra é válida.
porque se tu entender que isso não é importante para ti e tu só quer resolver o problema e entregar o projeto, é bom porque tu pode seguir o teu caminho. Esquece isso aqui que eu falei, segue teu caminho e isso provavelmente não vai te atrapalhar durante a vida. Mas se de alguma forma eu conseguir, você se viu nisso que eu estava falando e eu consegui te tocar de alguma maneira, é importante parar para refletir. E essa reflexão, eu acho que eu faço até hoje, de tentar buscar esse resgate de por que eu estou aqui, vai muito de encontro ao slogan que eu uso no estúdio Look This, que é: eu estou falando disso aqui. E quando eu estou falando disso aqui, normalmente essa frase vem em conjunto com o coração humano. Tem uma imagem do coração humano ao lado, ou sobreposta a ela. E quando eu estou falando disso aqui, eu estou falando de sentimento verdadeiro, eu estou falando de coração, eu estou falando de amar o que a gente faz. E eu espero que, de alguma maneira, essa agulha tenha sido acesa em vocês. E que nadar contra a corrente e ser um designer autônomo, ser um designer independente, é isso. Às vezes a gente se acha pequeno dentro desse mar, mas a gente, quando começa a nadar contra e vê que é possível, a gente tem uma clareza de onde quer chegar. E a gente... Eu queria dizer que é mais difícil, sem dúvidas, assim, é mais difícil nadar contra a corrente. Mas se nadar contra a corrente não é uma opção, porque as pessoas que estão indo a favor da corrente não são iguais a ti, ou pensam diferentes de ti por algum motivo, nadar contra a corrente começa a ser não um caminho, mas sim uma estratégia. Nadar contra a corrente é uma estratégia para eu chegar na nascente de uma maneira mais fácil, na verdade. Então, eu queria deixar vocês com essa mensagem de que é possível ser feliz. Eu quero que essa fagulha esteja acesa dentro de vocês, que vocês façam as coisas com o coração sempre, coração na frente sempre. Não esqueçam disso. E não deixem, se vocês acreditam nisso como eu, não deixem que te façam pensar no contrário, porque muitas pessoas vão tentar isso. Mas então é isso. Eu vou encerrar aqui. Eu quero deixar a frase, eu estou falando disso aqui, para vocês não esquecerem dela nunca, não esquecerem do que faz pulsar o coração de vocês nunca. E eu vou voltar aqui para botar a minha carinha na tela, que eu ainda não apareci. Vocês estão me vendo aí? Estamos vendo sim. Estamos vendo? Então, eu vou encerrar aqui. Eu queria deixar, acho que a gente ainda tem poucos minutos, a gente quase extrapolou o tempo, porque eu realmente falo muito, e se me deixar, eu falo até amanhã aqui. É um papo que eu adoro, mas eu queria deixar esse espaço aí, para caso tenha alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, na verdade, eu recolhi várias perguntas que o pessoal fez, o pessoal que está assistindo, e eu vou te passar aqui, mas eu acho que não tem muito problema com o horário, porque a gente não tem nada agendado para agora, meio-dia. Então vamos lá. É intervalo, então tá. Estamos aqui para isso. O Henrico Costa perguntou como você se sente trabalhando em um mercado tão fechado e elitista? E você acha que essa questão está mudando ou vai mudar? Eu me acho um peixe fora d'água, né? Como eu falei durante a palestra. Assim, é um mercado elitista de fato, o design é um mercado elitista e principalmente no Brasil, né, que a gente tem essa discrepância tão grande entre os níveis da sociedade, e eu me sinto de fato um peixe fora d'água. Assim. Eu não acho que vai mudar em pouco tempo, acho que a gente vai demandar muito estudo, acho que as cotas nos ajudam muito nisso, formando novos designers que vêm da mesma origem que eu, e a partir do momento que as pessoas estiverem presentes no mercado, a gente vai poder mudar o mercado de dentro, porque senão é difícil, assim, a gente de fora gritando, a gente está vivo aqui, deixa a gente entrar aí. Isso não vai mudar assim, o mercado só vai mudar quando a gente estiver dentro dele e tiver com esse discurso que eu estou aqui, e que muitos outros designers negros estão utilizando esse discurso dentro de estúdios de maneira relevante. Né?
Então, acho que é mais ou menos por aí. Vai demorar um pouquinho para mudar, mas eu boto muita fé de que vai. Uhum. A Fernanda Souza perguntou como você tem percebido a democratização das ferramentas de design? Hoje em dia já tem muitas coisas acessíveis até para não designers e ainda mais para quem, assim como você, desde a infância e adolescência procura meios de criar. Para mim, são relevantes. Eu adoro, na verdade, que tem várias ferramentas e tem muitos designers que ficam com medo, né? Nossa, agora tem ferramenta, não sei se eu poderia falar, mas tem o Wix da vida aí, tem sites para criar logo por R$ 10 aí, tem esse tipo de ferramenta existe e existe em qualquer mercado, né? Então, eu acho que elas só são válidas, assim, e se a gente fizer um trabalho que a gente se dedique e consiga fazer algo genuíno, não importa quem está fazendo, não importa que ferramenta está usando, vai conseguir criar algo relevante de fato, né? Eu não sei se a questão é exatamente sobre isso, sobre concorrência, né, dessas ferramentas que facilitam a criação de design, mas dá para a gente fazer uma analogia aí com, cara, o McDonald's não se importa, o McDonald's não, nem vou usar McDonald's, mas o restaurante gourmet não se importa com a tia que está vendendo cachorro quente na esquina, assim, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, assim. E cada um vai usar as ferramentas que tem para a criação de uma maneira. Então, eu acho que vai muito do que tu faz com essa ferramenta e do que é muito mais do que tu faz com a ferramenta do que da ferramenta em si. Então, eu acho super válido, assim, cara. Acho que ter mais designers no mercado, para mim, não soa como uma coisa ruim. Uhum. A Fernanda Leitão perguntou como você avaliava o preço dos projetos nesse início de freela. Eu avaliava pelo meu aluguel no final do mês, né? O volume de contas que eu tinha que pagar, na verdade. Essa parte de precificação, ela é bem pessoal. Eu posso te dizer que pode basear ele em carga horária, ou fazer uma tabela, ou buscar outros estúdios, como eles fazem essa precificação. Mas eu acho que ela é muito pessoal, assim. No início, como eu disse, era muito mais o que a pessoa tinha para me pagar do que eu cobrar, porque eu não tinha muito como negar clientes, assim, né? O que eu fazia era buscar clientes que eu me identificava, projetos que eu me identificava, mas negar eu não conseguia negar muito. Então, a precificação no início foi dada pelas minhas necessidades. Não tem uma resposta melhor que essa, assim. Uhum. A Bruna Figênio perguntou como você se organizou quando começou a fazer freela? Como organizou seu tempo? Como eu organizei meu tempo no freela, era baseado metade em estar dentro de algum outro estúdio ou de alguma agência fazendo freela e outra parcela do tempo, como eu disse, eu fiz aquela divisão de conseguir, como eu fazia freelas diárias, eu conseguia ter alguns dias no mês dedicados 100% a freelas. Então eu tentava mais ou menos algumas semanas antes, esse mês eu vou ter do dia 20 ao dia 30 livre. Então eu tentava prospectar algumas semanas antes, né, porque a gente sabe que no início demora até a gente fazer essa captação de clientes mais fácil. Então, algumas semanas antes eu começava a prospectar para cair naquela data que eu ia ter livre, assim. Então, eu conseguia dividir e tentar não pegar os dois ao mesmo tempo. Claro que às vezes acontecia e aí gera um pouco de correria, né? Gera um pouco de correria, porque eu saía do freela que eu fazia em agência ou em estúdio de design e aí trabalhava de noite, entrava madrugada dentro para tentar entregar alguma coisa. E, claro, sempre tentando estudar ainda em conjunto, né? Tentando buscar novas ferramentas, tentando ler sobre designers, tentando buscar essas referências que eu não tinha, né? Então, aqui tem um livro do Virgil Abloh também, que é um grande designer, então eu tinha que tentar buscar essas referências para tentar me visualizar de algum jeito. Então, eu dividia o meu espaço entre tudo isso. E, principalmente no início, é bem complicado de fazer. Eu também tive bem mais disposição para não dormir e virar uma noite trabalhando e está tudo certo. Assim. Eu acho que, como eu disse, nadar contra a maré é um pouco mais difícil, né? Então, se eu tivesse ficado dentro de uma agência de propaganda, o caminho seria mais fácil, porque eu teria aquele espaço naquele intervalo trabalhando, ia para casa e ia fazer o que quisesse.
mas como eu optei por essa coisa de captar cliente, de ser atendimento, ser finalista, ser tudo, demandava um pouco mais de tempo. Eu acho que vocês vão conseguir se adaptar a uma rotina maior quando, caso vocês venham abrir um estúdio, vocês trabalharem 100% dedicados a isso. Aí dá para fazer, né, uma rotina de horário, vou trabalhar de tal horário a tal horário, vou estar disponível de tal horário a tal horário, aí acho que é mais simples, mas no início é um pouco correria. Mas eu garanto que essa correria acaba valendo a pena depois, se vocês se dedicarem de verdade. Uhum. A Rafaela Secom perguntou que cursos você fez antes da faculdade para aprender técnicas e compor artes? E algum curso que você recomende para mexer no Photoshop e Illustrator? Gente, eu não fiz faculdade, né? Eu fui cursar Publicidade e Propaganda depois de adulto. Eu comecei antes alguns cursos, mas não passei para cinema, inclusive antes não cheguei a cursar, mas eu não fiz faculdade. Então, antes da faculdade, eu também não fiz, eu nunca fiz um curso para aprender a mexer no Photoshop, aprender a mexer no Illustrator. O que eu fazia era abrir o YouTube e procurar maneiras de mexer nas ferramentas. Até hoje, quando eu vou fazer um trabalho em conjunto, né, quando eu chamo algum outro designer para trabalhar comigo em algum projeto, ele diz, nossa, por que você está fazendo dessa maneira? Porque eu aprendi o Photoshop de uma maneira própria. Assim. Eu queria fazer alguma coisa e como eu não tinha embasamento de curso nem nada, eu dizia, eu vou tentar fazer. E aí, às vezes, saía, nem sempre deve... Eu acredito que até hoje eu devo fazer algumas coisas que deve ter um caminho bem mais fácil do que eu faço. Mas eu acho que até isso acaba tornando o meu trabalho um pouquinho mais genuíno. Né? Mas cursos para indicar, sim, cara, na verdade, eu não tenho. Não tenho, sim. Não tenho, desculpa. Tranquilo. A Mariana Ramos perguntou: você já recusou algum trabalho por não acreditar nos valores do cliente? Já recusei. Uma coisa que eu não trabalho até hoje e não me vejo trabalhando é trabalhar com política. A não ser que em algum momento da vida, que isso não aconteceu até hoje, eu me identifique muito com alguma proposta, assim, mas eu tenho como política de empresa não trabalhar com política. E em outros momentos também, já aconteceu de eu conversar com o cliente, fazer os contatos iniciais, eu entender que o cliente queria uma coisa que era diferente da minha entrega. Então, o que eu podia fazer, e isso é muito mais para cá, muito mais no momento atual, de poder dizer assim, olha, talvez eu não seja o profissional ideal para criar o teu projeto. Porque, às vezes, por exemplo, eu trabalho a partir das 10 da manhã, normalmente. 9h30, 10 horas. O cliente diz, mas e se eu quiser falar contigo às 6h30? Cara, não estou trabalhando às 6h30, não é meu horário de trabalho, sabe? Então, talvez eu te indique uma pessoa que possa trabalhar. Então, sempre, quando acontece esse tipo de coisa, eu indico um outro profissional que eu saiba que vai atender as demandas desse cliente. Então, já aconteceram algumas vezes, na verdade, isso. Uhum. A Fernanda Souza perguntou: quem são suas referências ou aspirações? As minhas referências, tentando trazer um pouco mais para próximo, foi como eu falei, assim, eu gosto muito de grafite, eu gosto muito de rap, então as minhas influências, o que influencia meu trabalho e o meu posicionamento, principalmente, está muito mais ligado a essas áreas do que ao design de fato. Assim. Eu costumo dizer que as minhas influências são muitos dos meus amigos, a gente troca muita ideia, então um influencia no trabalho do outro. Eu tenho alguns grandes rappers que eu gosto, eu tenho aqui falando no Brasil, Emicida, eu acho que é uma grande influência no meu trabalho, no meu posicionamento. O Zudzilla, que é um grande rapper também, é uma grande influência no meu trabalho. Tem alguns grafiteiros que influenciam. Se a gente for levar para o exterior, assim, tem o Virgil Abloh, que é o cara que é fundador da Off-White e hoje em dia é diretor criativo da Louis Vuitton. São esse tipo de influência. Não necessariamente essas pessoas trabalham com design gráfico, mas sem dúvida influenciam no meu trabalho.
Uhum. O Bernardo Agnoleto perguntou: você tem alguma dica de como montar o portfólio? Como fazer a seleção de trabalhos quando não tem trabalhos para clientes ainda? Tenho, mas assim, ó, galera, a minha trajetória funcionou para mim, tá? Então, é muito importante que vocês busquem se encontrar dentro do design gráfico e, principalmente, não tentem ser o Lucas, não tentem ser outro designer que vocês venham a se identificar, tentem buscar isso dentro de vocês mesmos. A minha resposta foi fazer esse resgate de toda a minha história e botar quase que em totalidade, 90% de um portfólio autoral. Eu criei um portfólio que era 100% autoral, que dizia quem eu era, e esse portfólio os clientes começaram a chegar a mim pela identificação com esse portfólio. Então, eu já comecei a moldar uma cartela de clientes ali. Mas, assim, é botar trabalho autoral para a rua. Pegar, nem que seja pegar um cliente fictício, ou uma marca de um amigo, como eu fazia no início, e tentar dar a cara de vocês para aquilo ali. E botar para a rua como se fosse um projeto. Tem diversas plataformas para fazer isso. Eu gosto muito do Behance porque ele me ajudou muito no início. Então, é uma plataforma que eu indico. Mas querer pegar um projeto que talvez nem vá sair para a rua, botar teu coração nele e jogar ele para as pessoas verem e talvez se identificarem. Então, minha maior dica é essa: faça com o coração, seja você mesmo, não tente ser outra pessoa, que os clientes vão começar a chegar. Uhum. Ser autêntico, né? Ser autêntico, exatamente. O Otávio Schott perguntou: qual a principal diferença da atuação como freela e atuação como estúdio? Freelas, no meu caso, freelas em agência ou freelas de projeto? Eu não sei bem a pergunta. Eu vou responder da minha perspectiva aqui, que é a diferença como um estúdio é que tu tem uma entrega maior, né? Tu precisa se embasar um pouquinho melhor. Então, quando eu faço uma entrega, por exemplo, se o projeto vai ter posicionamento de marca, eu trago um designer estratégico para a gente desenhar um posicionamento de marca. Então, se a gente vai fazer campanha para online ou offline para o cliente depois, eu trago um redator especializado nisso para a gente fazer um time. Eu gosto de montar times e a gente faz uma entrega que é mais completa. Quando eu pegava freelas muito mais para criar um logotipo ali, criar uma identidade, fazer umas 2 ou 3 telas de comportamento de marca, mas era isso. Agora, como estúdio, eu busquei estudar e me embasar um pouco mais e a entrega é maior. E aí a gente tem todas as questões de um estúdio, né? Que é fazer o... Oi? Oi? Não, deu um barulho aqui. Fazer atendimento, fazer posicionamento, fazer finalização, entregar, entender como se entrega um projeto. Então, essa é a diferença de fazer um freela e se posicionar como estúdio. A verdade é que, no início, esse posicionamento que eu tenho hoje de estúdios, que por muito tempo foi um estúdio de um homem só, e agora, nesse momento, eu consigo trazer outras pessoas para trabalharem comigo, ou não também, mas foi uma questão de posicionamento de mercado mesmo. Assim, eu comecei a estar em estúdios fazendo freelas e comecei, como eu disse lá no meio da palestra, a perceber como eles faziam as entregas deles. E eu percebi que eu conseguia fazer uma entrega similar, talvez não tão robusta, não com tanto embasamento ainda, mas eu já conseguia fazer uma entrega similar. Então eu falei, nossa, se eles se tem como estúdio e fazer uma entrega similar à minha, não tem por que eu não assinar como estúdio. E aí, no início, foi essa a motivação, na verdade. Foi muito mais um posicionamento e no início eu comecei a receber uns portfólios, assim, lá no início da galera querendo trabalhar no estúdio Look This, porque pensava que era um estúdio de várias pessoas e, na verdade, era eu com o computador, né? Então, no momento, foi um posicionamento de marca. Mas, claro, né, as tuas entregas têm que ser condizentes com a entrega de um estúdio. Senão nada disso se firma e aí é muito fácil de, talvez, se queimar no mercado ou qualquer coisa do tipo, assim. Uhum. O Vinícius César perguntou:
Existe algo que levaria você a fazer algo que não gosta? Se existe algo que... Depende, né? Essa pergunta é muito ampla, cara. Eu acho que no sentido de trabalho de design mesmo. Não, cara, como princípio, eu prefiro acreditar que não. Né? Prefiro acreditar que eu estou fazendo o que eu gosto. Assim. Então, é a minha cultura aqui de fazer coisas, como eu disse, que pulsam meu coração, e eu estou falando disso aqui, eu quero continuar falando disso aqui, então eu prefiro acreditar que não vou me vender, eu prefiro fazer as coisas como eu quero, eu gosto de trabalhar como eu quero, não gostaria de trabalhar com um cliente que não entende isso, e, então a resposta é não me vejo com outra coisa. Uhum. Bom, essa era a última pergunta. E acho que é isso, então. Não sei se alguém quiser fazer mais alguma pergunta que está assistindo aí. Mas se não, acho que é isso mesmo. Não, perfeito, acho que então vou encerrando aqui, para a gente ultrapassar um pouquinho o tempo até, e para as Uhum. pessoas que irem almoçar, né? Geralmente aí. Então, queria agradecer aí a vocês, cara, a equipe de Chaveiras, pelo convite, por essa oportunidade aí de contar a minha história. É muito legal poder contar um pouco dessa história que me motivou no início, que me motiva até hoje, e talvez acender essa fagulha aí um pouquinho quem está escutando. Então, Uhum. obrigadão pelo convite, obrigadão por quem me ouviu aí. Sigam o Luke Diz nas redes sociais, Instagram, /luquediz.studio, Behance Luke Diz, site luquediz.studio, deem uma olhada lá, me mandem mensagem, me mandem feedbacks, e é isso. Muito obrigado, Lucas. Foi muito legal a sua participação. Achei muito bacana a sua história e seu trabalho. E é isso, já te sigo no Instagram também, gosto bastante do seu trabalho. Mas é isso, muito obrigado. Massa, obrigado, galera. Bom dia e boa semana aí para geral. Pra você também. Valeu.